Pessoal, continuando a nossa bateria FCC, a gente já está no Tribunal Regional Federal da 5ª Região, já resolvi uma questão, vou resolver outra agora. Agora a gente aproveita logo, vocês já devem ter notado que as questões da FCC, elas são mais objetivas, né? São menores, normalmente são menores do que as da ESAF, né? E menos complexas do que as do CESP, né? Algumas a gente deixa a desejar, mas todas as bancas deixam, mas elas são bem abrangentes, elas envolvem bastante conceitos, né? E aí no caso a gente tem que estar sabendo mais ou menos de tudo, né? De cada verbete, de cada buzzword que a gente tem que analisar da parte de tecnologia, cai na FCC. Então, quanto mais abrangente o nosso conhecimento, nesse caso, melhor para a gente, certo? Então, a gente vai continuar com as nossas questões e a gente vai ver mais ou menos isso que eu falei agora. Na questão 24 aí do TRF da 5ª Região, ele fala o seguinte: o padrão desenvolvido para o serviço de distribuição local multiponto orientado a conexões, ou seja, acesso à internet para redes sem fio, geograficamente distribuídas em alta velocidade e sem utilizar o sistema de telefonia EO. Então, ele está te dando um monte, né, de características desse nosso sistema aí, tá? Então, ele fala o seguinte, ó, ele fala que multiponto, orientado à conexão, certo? Prover acesso à internet, né? Aí ele fala que é sem fio, geograficamente distribuída. O que quer dizer isso? Vai já ver. E fala também que não utiliza o sistema telefônico. E a velocidade, ele fala aqui que é alta velocidade. Então vamos lá. Ele quer um sistema desses aí que tenha todas essas características, certo? Então vamos lá, Bluetooth. Bluetooth, pessoal, Bluetooth é um sistema PAN, né? Personal Area Network. Então ele tem um raio de ação ali próximo a 1 metro, né? Até 10, vamos colocar assim. Seria a área de abrangência dele, certo? Então, não bateria aqui com geograficamente distribuído, porque ele é uma PAN. Personal Area Network, o range dele é bastante reduzido, então a gente vai ter que isso aqui é falso. Mas ele é sem fio também, e ele provê muitas dessas características aí. Mas ele vai pecar onde? Geograficamente distribuído, área de abrangência muito maior. O I3E 802.1Q é o protocolo de trunk, né? Ou seja, multiplexação de VLANs. A gente tem VLAN A, VLAN B no mesmo switch, e aí entroncar esses switches para que os dois tenham portas, né? Em cada switch eu tenho uma porta de uma determinada VLAN. Isso não tem nada a ver com o que ele está pedindo. Isso aqui é um protocolo, né, de VLANs. Então isso aqui também está falso. O 802.11 é o nosso WLAN. E ele é uma LAN. Porque ele é uma Wireless LAN, né? Ele é rede sem fio, ele é multiponto, pode fornecer internet? Pode. A internet de alta velocidade? Pode. Mas vai pecar onde novamente? Geograficamente distribuído. Ele é uma LAN, ou seja, a área de abrangência até 100 metros. Geograficamente distribuído, a gente está falando aí de cidades, de estados, continentes. Então, também peca ali naquele resultado. TCP transacional é aquele item que não tem nada a ver, certo? Não precisa nem de explicação. E aí a gente vai sobrar no nosso I3E 802.16, que é o nosso famoso WiMAX, né? O WiMAX aqui seria uma MAN, né? Seria uma Metropolitan Area Network. Então o WiMAX, pessoal, ele vai ser ele já está sendo testado no Brasil, né? Mas não está disseminado ainda. Ele vai ser o quê? Vai ser uma tecnologia que ele vai espalhar um conjunto de antenas, como se fosse uma antena de celulares mesmo, por vários bairros da cidade, formando abrangendo toda a cidade. E esse WiMAX,
ele vai nos fornecer uma rede geograficamente distribuída, né? Não vai utilizar o sistema telefônico, como no caso o ADSL, né? Vai prover alta velocidade, a gente tem perspectiva de ter até 70 MB por ponto, né? É uma tecnologia que está amadurecendo, né? Está vindo para o Brasil, mas não é tecnologia ainda disseminada. E quando ela for disseminada, a gente deve aproveitar muito dela. Então a gente tem várias iniciativas, né, de vários fabricantes para que esse WiMAX seja testado e seja colocado à disposição das pessoas. Então várias cidades do Brasil já tem o WiMAX. É um acesso wireless de alta velocidade. E ele é o 802.16, ok? Beleza. Vamos agora para a questão, tá, do TCE Amazonas, a questão número 3. Ele fala do seguinte, ó, na comparação do uso de fibras óticas com o dos fios de cobre, é correto afirmar. Então ele está pegando aqui a fibra ótica versus quem? O cabo de cobre, né? Aí ele vai fazer aí paralelo, a gente vai ver. A primeira questão. A vantagem da fibra é poder gerenciar larguras de bandas mais altas. Com certeza, né? Na nossa bateria EXAF, a gente viu que a banda de uma fibra, né, uma fibra monomodo, por exemplo, ela é virtualmente infinita. Pô, Walter, mas então por que a gente não transmite, né? Mas eu também já expliquei, porque a gente não tem capacidade eletrônica, né, de carregar aquela fibra. Mas a fibra em si ela tem capacidade para muito mais, certo? E aqui no acesso cobre, né, a gente já está chegando a 10 gigabits. A gente já passou da fase dos gigabits e está chegando a 10. Mas isso aqui é muito maior. Não tem nem comparação. E a gente vai ver que essa A aí também, ela já está de cara correta, certo? A nossa resposta seria a resposta A. Mas vamos analisar as outras questões, né? Os outros itens. Desvantagem da fibra é que os repetidores são necessários em distâncias menores. Ora, pessoal, a fibra é um meio de longo alcance, né? Meio de longo alcance. Portanto, o espaçamento entre repetidores é maior. E ele não é o que ele está falando. Ele fala que a desvantagem é que ela tem necessário repetidores, né, óticos mais próximos. Isso não é verdade. A gente tem lance de fibras que é 200 quilômetros, né, para ser necessário uma repetição. Vamos ao item D. Item C. Vantagem do cobre é não ser afetado por picos de voltagem e quedas no fornecimento de energia. Ora, qual é o meio, né, que não é afetado por queda de energia? Não existe, né? Se caiu energia, acabou a transmissão. Então, não é nem que seja só para o cobre, é para a fibra também. Se você parar de alimentar, né, ele não vai resistir, vai ser afetado, certo? E se a gente tem uma descarga de tensão, um pico de tensão, né, no caso, com certeza aí o cabo metálico vai ser afetado, ele vai transmitir aquela descarga, né? Um dos grandes problemas que a gente tem na infraestrutura de rede é justamente essa indução, né, de descargas elétricas por equipamentos não aterrados, né? E essa descarga pode vir tanto da rede elétrica como da própria rede lógica, né? Porque são cabos lógicos, né? E a gente vai acabar queimando a porta do switch. Quando queima a porta do switch, a gente já sabe que a nossa rede não está equilibrada. Portanto, esse item C está falso, assim como o item B, que a gente já falou. A vantagem do cobre é que ele está imune à ação corrosiva de elementos do ar. Bom, pessoal, o cobre é um elemento metálico. Portanto, por definição, ele está sujeito à corrosão, oxidação. Ele resiste um pouco mais do que o ferro? Sim, mas ele está sujeito à corrosão. Em ambientes aqui, como de Fortaleza, né, a gente tem uma maresia muito alta. Então chega um ponto que alguns fios, eles não são de cobre, eles são de alumínio, né?
porque o alumínio, no caso, resistiria mais à corrosão. Mas o cobre, ele como elemento metálico, sofre o efeito da corrosão. Então, o item D está falso. O item F. Desvantagem da fibra é que ela não será afetada por interferências eletromagnéticas, piorando a circulação do sinal. Bom, até interferências eletromagnéticas está certo, a fibra é formada de um material dielétrico, né? No caso da sílica. Porém, essa não afetação pela interferência eletromagnética, ela resulta o quê? Na melhora da circulação do sinal e não na piora, como ele está falando. Então, na realidade, isso é uma questão de coerência, né? Ele está sendo incoerente, ele está falando uma coisa certa e concluindo uma coisa errada. E essa F vai estar falso. Então, pessoal, não há comparação. Fibra, ela é muito mais, ela transmite, é um meio muito melhor, de maior transmissão, de maior throughput. Mas por que a gente não usa fibra em casa? Primeiro, fragilidade, né? Essa fibra ela tem que estar bem acondicionada. Segundo, ela é cara, né? Um belo dia, talvez a gente chegue fibra na nossa casa, como já chega no Japão. Mas hoje ela é cara. Então, a last mile, né, a última milha, ainda ela é feita com cabos de cobre, né? Não só a last mile, mas que a gente já... Cabo de cobre aí não é realidade para a gente. A questão 19, tá? Serviço que permite ao usuário entrar em outro computador ligado à internet, transformando sua máquina local em um terminal de computador remoto. Ora, pessoal, qual é o protocolo mais utilizado, né? É um protocolo inseguro? Mas qual é ainda o mais utilizado? A gente dá um famoso telnet na máquina. Então a gente entra com o telnet na máquina, digita o nosso usuário sem ganhos, privilégios e passa a comandar aquela máquina, né? Então, mais uma vez, o item A o correto, né? É o telnet, que faz isso que ele está pedindo. Mas vamos analisar o outro. FTP, para que é que serve? Para transporte de arquivos, transmissão de dados, transporte de arquivos, né? E o Zinet não é nem da minha época, né? Mas é uma forma da gente acessar a internet. Na realidade não é acesso, né? Na realidade seria algo como os fóruns de hoje. Eu mesmo nunca utilizei a Usenet, né? Mas era uma série de artigos, mensagens que você utilizava. Eu acho que ainda tem o Usenet por aí, mas sinceramente eu nunca utilizei. É uma coisa já meio, vamos dizer assim, que ultrapassada. A intranet. Bom, esse termo intranet, pessoal, ele tem duas conotações. A própria rede interna da organização, a rede interna, ou o quê? Ou a web da organização. A página, né? Então, dependendo do contexto, ele tem essas duas conotações. A intranet da Receita, seria a rede interna da Receita, mas também pode ser a intranet da Receita, pode ser os sites internos de cada região fiscal, por exemplo. Também seria o conceito de intranet, ok? Mas isso aqui também não é o que a gente quer. E o IRC é o ancestral aí dos chats, né? Ninguém mais usa IRC. Usa muito, né? Principalmente o pessoal. O IRC é leve, né? Transmite, tem alguns falhas de segurança, mas muita gente ainda utiliza. Mas hoje o pessoal prefere mais os outros programas de chat, como o Google Talk, né? O MSN, o Message. Tá falso também. Então a gente passou aqui pelos conceitos só para não perder a viagem. Mas o correto é o que? Telnet. É o protocolo que permite ao usuário entrar em outro computador ligado à internet, transformando sua máquina local em um terminal de computador. Agora, não precisa ser internet, né, pessoal? Pode ser qualquer rede. Né? A FCC gosta muito de colocar a internet quando você pode usar qualquer rede, tá? Tem que ficar ligado nisso daí. Então, até a próxima aula.